Porque Tov, Rabenim, Hakol, Beceda e tudo em ordem. A Parashá da semana, ela se chama Bo, tá? Ela começa ali com Deus falando para Moisés para ele vir até o faraó, tá? E Moisés traz ali as últimas 3 makot ali contra o Egito, tá? A praga dos gafanhotos, a praga da escuridão e a última dos primogênitos. Após isso, no meio ali da praga dos primogênitos, da morte dos primogênitos, Deus fala para Moshe sobre o Pessa, né? A questão do cordeiro de Pessa, tá? E dá todas as instruções como deveria ser feito ali, juntamente com as matzot, né? Os pães sem fermento ali que deveriam ser comidos durante 7 dias. A Parashá ela continua com a saída do povo judeu ali, depois da morte dos primogênitos, o faraó manda eles embora, tá? E ainda no finalzinho, Deus dá a mitzvah do Pidyon Haben, que é o que? O resgate dos primogênitos, tá? Mas tem 2 pontos interessantes aqui que eu quero tratar com vocês nessa Parashá dessa semana, nessa porção da semana. A primeira está justamente no primeiro versículo que nós lemos, que diz assim: Vaiomer Hashem el Moshe bo el Paraó. Ou seja, Deus fala para Moisés ir, né? Na verdade, se você for pegar a tradução em português, está escrito ir até o faraó. Só que a palavra que está escrito Moshe bo el Paraó, a palavra bo em hebraico quer dizer vir. Então, traduzido literalmente, Deus fala para Moisés vir até o faraó e não ir. A palavra ir em hebraico é ler, né? Como nós vemos na Parashá de ler lerá, quando Deus fala para Abraham sair do meio da sua parentela, ele fala ler lerá, vai para você. Então, se o texto original hebraico tivesse escrito El Moshe Lechal Paor, não, mas está escrito El Moshe Bo Paor, ou seja, Deus estava falando para Moisés vir até o faraó. E o que isso quer dizer? Os nossos sábios nos ensinam que, na verdade, Deus, quando fala para Moisés ele vir, é porque Deus, na verdade, estava falando para Moisés: venha, porque eu já preparei toda aqui a situação e você não precisa ter medo. A continuação desse versículo, ela nos deixa bem claro isso, porque continua a ser assim, ó: Ki ani ribar de ti, né? Ou seja, Deus fala para Moisés: pois eu endureci et libo ve et levi avadav. Eu endureci o coração do faraó e eu endureci o coração de seus servos. Ou seja, quando Deus fala para Moisés para ele vir ao faraó, ele estava do lado do faraó, porque ele estava endurecendo o coração de faraó. Então, quando Deus fala para nós, né, como Deus falou ali para Moshe, quando Deus fala para nós irmos até o lugar, que no caso aqui Deus falou para mim, é porque ele já havia preparado toda a situação, que não é para nós temermos, né? E ainda continua dizendo assim: Leeman shiti otatai, né? Otatai ele be kibo, ou seja, porque eu vou fazer os meus sinais no meio deles. Então Deus fala para Moisés, se nós pegarmos o versículo, então Deus fala para Moisés para ele vir até o faraó, porque ele já havia endurecido o seu coração, o coração dos seus servos, e agora ele iria fazer no meio deles todos os sinais. Então essa é uma das mensagens que nós temos nessa porção. E a outra que eu queria passar para vocês é justamente que está no capítulo 12, no versículo 2 do livro de Êxodo, dessa mesma porção. E Deus fala assim para Moisés: Ha-Hodesh Hazer Lahem Rosh Hodeshim. Ou seja, este mês vai ser para vocês o cabeça dos meses. Rishon Hu Lahem Lo Hodeshei Hadashah. Ele vai ser o primeiro dos meses do ano para vocês. Então Deus está falando para Moisés aqui o primeiro mandamento que nós encontramos quando o povo de Israel ele surge. Ou seja, até agora nós vimos Deus falando de mandamentos individualmente, como Deus falou para Abraham, no caso sobre a questão da circuncisão.
Mas agora com o povo de Israel, esse é o primeiro mandamento. Aí você pode perguntar, tá, Rosh Chodesh Morim, primeiro dos meses, o que significa? Nós sabemos, amigos, que o calendário judaico, o calendário que Deus deu para o povo judeu, ele é lunar, tá? Já o calendário solar, que é o calendário civil, que o mundo todo usa, ele é baseado no sol, tá? E aqui dentro do calendário lunar, dentro do calendário judaico, o calendário que Deus deu para o povo judeu, ele trouxe uma mensagem. Nós sabemos que a lua, ela tem 4 fases. Então Deus estava falando para Moisés aqui, agora que esse povo está nascendo, o povo de Israel está nascendo, ele vai ter fases na sua vida. Muitas das vezes o povo de Israel pode estar em cima, muitas vezes o povo de Israel pode estar embaixo. Ele pode estar cochilando em dois pensamentos. Só que não importa, eu estarei com eles. Assim como a lua, ela tem as suas fases, só que ela permanece. Assim também eu vou ser com o povo judeu. Se o povo judeu errar, mesmo eles errando, eu ainda vou estar com eles. Se eles acertarem, continuarei estando com eles ainda mais. Assim não é diferente na minha e na sua vida. Nós podemos, amigos, muitas das vezes, devido às situações da vida, nós podemos estar tanto lá em cima como também embaixo. Podemos estar alegre ou estarmos tristes. Mas o principal é que Deus sonda as nossas situações. Assim como a lua, ela pode ter várias fases, mas ela permanece. Assim também Deus fala para mim e para você, como foi com o povo judeu em toda a sua história. O povo judeu teve várias vezes que eles estavam em cima, várias vezes que eles estavam embaixo, mas o povo judeu permanece até o dia de hoje, porque o próprio Deus falou para eles que jamais ele iria esquecer a aliança que ele fez com o homem de Israel, com o povo judeu. Então, se eu e você, muitas das vezes, no decorrer da nossa vida, tivermos situações em que possamos estar alegres ou que viemos a estar tristes, viemos saber que Deus está sondando tudo, que Deus está cuidando de nós. Amigos, mais uma vez eu quero agradecer, um Todarabá, muito obrigado, tá? Desde já um Shabbat Shalom para todos. Se Deus quiser, né? Semana que vem estaremos aqui falando da próxima Parashá. Se Mashiach vier, que vem ainda hoje, se revele, né? E traga justa a redenção para a humanidade toda, estaremos com ele lá em Jerusalém. Amigos, Todarabá e Lehitraot. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. עלינו לשבח לאדון הכל